Cara, e o Botafogo, hein? Xiii. 2 jogos, 2 derrotas na Libertadores da América. Hoje foi derrotado fora de casa, lá em Quito, para a LDU. 1-0. E vou te falar, pelo que foi o jogo, eu e o Bruno Prado, a gente estava ali comandando o pré-jogo da PAN para esse Palmeiras e Liverpool e só acompanhando a partida ali, né? E a LDU chegando, bola na trave, gol anulado e ficou muito barato pro Botafogo, até 1-0 pelo que foi a partida. E a situação do Botafogo fica complicada, porque tô olhando aqui o grupo, Júnior Barranquilla tem 4 pontos, o Universitário, que ninguém dava nada, todo mundo achava que podia ser o saco de pancadas, está com 4 pontos. LDU de Quito hoje, com essa vitória, chegou aos seus 3 pontos e o Botafogo, evidentemente, ainda não pontuou, Bruno Prado. A situação está bem difícil, né? Você passou aí a pontuação, a matemática. E o Botafogo é um time que ele é do pote 4, porque ele veio da pré-Libertadores. E a tabela do pote 4, ela agora, o time do pote 4, que é o Botafogo, vai fazer agora os 2 últimos jogos em casa. Ele vai receber o Universitário e vai receber a LDU. E ele fecha com 2 jogos fora. Ele fecha com o Universitário no Peru e o Júnior Barranquilla lá na Colômbia. Então a situação é muito difícil. O Botafogo, para seguir vivo, ele tem que obrigatoriamente fazer os 6 pontos que vai disputar agora nas 2 próximas rodadas no Engenhão, mas não está jogando para isso, né? A derrota hoje em Quito é uma derrota normal. É bem normal que clubes brasileiros joguem em Quito e percam para a LDU. Normalmente isso acontece. Mas o Botafogo, na semana passada, na derrota em casa para o Júnior, que ele complicou muito a sua classificação. Obriga, além de vencer esses 2 jogos que ele ainda vai ter no Engenhão, que são os 2 próximos, ele vai ter que ganhar um jogo fora. E o Universitário, como você falou, não tem sido um adversário tão tranquilo. O Universitário ganhou da LDU em Lima e ontem foi a Barranquilla e empatou com o Júnior. Então, a situação é bem difícil. Acho que a chance do Botafogo ser eliminado é bem grande. Como o Grêmio também se enrolou bem, né? O Grêmio, com essa derrota para o Huachipato, o próximo jogo do Grêmio é com o Estudiantes na Argentina, né? Se ele perde, fica zerado em 3 rodadas, e é bem normal perder lá. Tem boa chance aí de 2 brasileiros caírem na fase de grupos. LDU de Quito 1, Botafogo 0. Complicada a situação do Botafogo na Libertadores, não é, Piperno? Pedrinho, complicada, mas eu também não acho surpreendente, né? Se a gente imaginar o que o Botafogo fez do segundo turno do Campeonato Brasileiro para cá, aliás, o Botafogo está voltando ao normal agora também, né? Aquele primeiro turno do Brasileirão foi um ponto fora da curva, uma exceção maluca. Mas é o Botafogo, o 5º colocado do Campeonato Carioca, que fez um segundo turno ruim de Campeonato Brasileiro e faz uma Libertadores ruim. Então não é algo assim surpreendente. Giovanni Chacon, a gente falando desse Botafogo, perde para a LDU em Quito e se complica, né? Na Libertadores, muita expectativa, o Botafogo investindo cada vez mais, né? A SAF do Botafogo, John Textor, e o Botafogo já perdeu a segunda seguida, né? 2 jogos, 2 derrotas na Libertadores, Chacon. Dentro do grupo, né? Você tem Barranquilla, que é uma cidade, se eu não me engano, litorânea da Colômbia. Você tem o Universitário do Peru, que é de Lima, que é uma cidade litorânea, e você teria a dificuldade não só porque talvez seja a melhor equipe... Barranquilla virou a sede da seleção colombiana, né? É uma cidade, enfim, litorânea. Mas ao nível do mar e também capital de várias questões estéticas, né? Que é mais barato. É verdade ou não é? Verdade. Bruno? Verdade. Na Colômbia é uma capital estética, sabia? Que é cultura, meu amigo. Aqui tem... Eu sabia que o especialista em Barranquilla aqui na equipe era o Flávio Prado. Seu pai então, exatamente por isso. Não de forma elogiosa, né? Mas falou diz a lenda que foi para cuidar de padrões de beleza, o Flávio Prado. Não funcionou. Não funcionou muito bem, isso é verdade. Olha, mas agora falando sério, Botafogo é o seguinte, tá num grupo que tem o Júnior e o Universitário, que são equipes de nível do mar, então não tem a desculpa da altitude, e tem a LDU, que tá em Quito, uma altitude que faz a diferença, né? A gente vê até também nos jogos contra o Del Valle, mas que talvez seja a melhor equipe dentro das estrangeiras nesse grupo, a equipe mais qualificada, que dá trabalho. Então, a derrota para a LDU fora de casa daria para, nos planos, ter colocado. O que não dava era perder da forma que perdeu para o Júnior Barranquilla em casa, que é o grande trunfo do Botafogo. Então o Botafogo já se complicou na derrota para o Júnior. Aí você joga toda a responsabilidade para fazer. Vou ter que recuperar onde? Onde no meu calendário,
os pontos que eu poderia perder, eu vou ter que recuperar, que seriam agora contra a LDU. E numa resposta rápida, se o jogo da LDU é lá na frente, você tem um tempo para se recuperar, você tem Campeonato Brasileiro, você melhora a casa, tenta ajeitar para conseguir o resultado fora de casa num duelo dificílimo. 1-0, num mata-mata contra a LDU, se fosse um mata-mata, dá um bom resultado. Você chega e fala, no nível do mar, né, sem altitude, dá pra gente reverter. Fluminense foi assim, contra a LDU na Recopa. Então, o problema foi a primeira partida. Então agora, o Botafogo tem uma partida em casa contra a boa equipe da LDU, uma equipe rápida, uma equipe veloz, uma equipe que consegue ser eficiente. E depois tem os jogos contra as equipes mais frágeis do grupo. Então, vai ter que agora, desses 12 pontos em disputa, marcar 10. Assim, mais ou menos. Para ter um respiro para lutar pela vaga para a próxima fase da Libertadores. Uma tarefa muito complicada para a equipe do Botafogo. Eu também acho. O Botafogo se complicou perdendo lá no Newton Santos, né? A grande probabilidade já está, caminho do Botafogo. O trilho do trem tem várias ramificações, né? Certo. Já tá. Parece que o pessoal já tá puxando, sabe, a alavanca? Esse é o momento ferroviário. Tá, ferroviário é bom. Então. Eu acho que a alavanca já está sendo puxada para a Sul-Americana. Aliás, você está vendo até com algum otimismo. Com algum otimismo. Por quê? Porque eu vejo uma equipe do Universitário que não... do Botafogo, no papel, você fala, talvez seja melhor. Júnior, dá para tentar alguma coisa no jogo de volta, dá para tentar, tem 2 jogos contra o Universitário. A briga vai ser... Eu acredito, vou chutar, que a briga é com o Universitário. Foi a estreia do Arthur Jorge, né? Escalou o Botafogo com 4 atacantes, né? Jefinho e Luiz Henrique pelos lados do campo, Júnior Santos e Tiquinho, né, mais centralizados. Estreia do Arthur Jorge. Ele criticou a postura do Botafogo no gol da LDU, mas se disse satisfeito, né? Tá chegando agora o Arthur Jorge. E eu concordo com o Chacon. O Botafogo se complicou no Newton Santos, porque todo mundo já sabia que ia ser muito difícil bater na LDU lá, né? Fluminense tem um retrospecto aí com a LDU, conhece bem o time. O São Paulo pegou a LDU no ano passado, na semifinal da Copa Sul-Americana. Fortaleza enfrentou a LDU na final. É um time, né, chato, né? Um time pedra no sapato aí, né, dos clubes brasileiros como um todo, né? Ainda mais quando joga lá em Quito. E o Botafogo, como disse o Piperno, né? Se não conseguir a vitória contra o Universitário, passou a ser obrigação. A vitória contra o Universitário já na próxima rodada da Libertadores. É em casa esse jogo, né? Botafogo vencer, e tá Universitário no Newton Santos. Aí, se não vencer esse jogo, como disse o Chacon, aí já começa a pensar em Sul-Americana, no mínimo. Bruno Prado, Piperno e Chacon. É isso, né? Ele tem 2 jogos em casa, Universitário e LDU, que são os 2 próximos. E é obrigatório fazer 6 pontos para seguir na Libertadores, mas... é bem difícil, né? O time não joga bem, tem todo esse lado emocional que pesa muito pro Botafogo, né? Ele teve um primeiro turno muito acima da média e um segundo turno muito abaixo também. No segundo turno o Botafogo ganhou 3 jogos, né? Que também é uma coisa anormal. Ele despenca de uma maneira absurda. Então isso também pesa no emocional, que acho que até hoje tem esse peso, né? Quando o Botafogo tem momentos ali de tropeço, tem dificuldades, é um time ainda muito frágil na parte emocional. Então, eu acho bem difícil uma reação aí do Botafogo para classificar. Também acho que a briga vai... uma coisa mais realista é tentar brigar para seguir para a Sul-Americana, para ficar em terceiro. Claro que ainda tem esses 2 jogos em casa, né, para manter uma esperança, mas eu não vejo assim uma bola no Botafogo para você ter uma certeza, né? Ele vai fazer os 6 pontos em casa, não dá para ter essa certeza. E o Universitário do Peru, lembrando aqui, que só não venceu o Júnior Barranquilla porque houve uma anulação lá, um VAR, achei até bem esquisito, assim, um lance também com interferência da arbitragem bem bizarra, porque era para ter vencido o jogo, se não fosse essa interferência da arbitragem. E venceu a LDU na primeira partida, então é um time que se mostra aí competitivo. Não sei se o Botafogo vai ter vida fácil, favorito jogando em casa contra o Universitário, mas vida fácil não sei, porque também a gente esperava vida fácil do Botafogo contra o Júnior
E não aconteceu. O Botafogo levou 3 gols na primeira etapa, né? E os brasileiros, como um todo, né? Os brasileiros não estão tendo vida fácil, nem na Libertadores, nem na Sul-Americana, Piperno. Não. Muito abaixo do que se imaginava, né? Então, o Grêmio e Botafogo, por exemplo, já estão aí, sabe, pela bola 7, os dois na UTI. E depois, a gente tem que entender que tem algumas equipes que jogam Libertadores, algumas equipes da nossa vizinhança aqui, né? Elas jogam Libertadores toda hora. O Júnior de Barranquilla é um caso. Joga Libertadores de vez em quando, ou então Sul-Americana. Chegou até uma final de Sul-Americana uma vez contra o Atlético Paranaense, né? Então é diferente do Botafogo. Por incrível que pareça, apesar da imensa tradição do Botafogo, o Botafogo foi para a Libertadores poucas vezes. Então, ele também não está acostumado a esse tipo de competição, né? E é claro que isso pesa. Está num grupo difícil, num grupo que tem boas equipes, e eu acho que o Botafogo seria hoje, nossa, uma zebra imensa. Até pela tradição, eu acho que a LDU, num confronto com o Botafogo, vai quase sempre ter o favoritismo. Agora, dando um giro rápido aqui por Libertadores e Sul-Americana. Sul-Americana, hein? O Cruzeiro abriu 3-0 contra o Alianza Petroleira da Colômbia. Romero, Zé Ivaldo, Matheus Pereira, 3-0. E conseguiu levar um empate. Um frango do Rafael Cabral. Levou um empate no segundo tempo, hein? 3 para o Cruzeiro, 3 para o Alianza Petroleira. Falando agora em Libertadores, né? Na Sul-Americana, estendendo um pouquinho, o Internacional empatou com o Real Tomayapo. A gente falou bastante. Mãe de Deus do céu. E na Libertadores... Que horror, né? É. O Tomayapo não pode jogar nem no próprio estádio. E o que o Inter investiu esse ano... Gente, e os caras estavam em campo aí, Borré, Alário, o Alan Patrick começou a partida, mas depois sentiu, né? Se machucou. Gente, Inter que não chegou na final do Campeonato Gaúcho. 4 jogos... Papelão. 4 jogos de 0-0, né? Seguidos, o Inter. Tá dura a coisa. E o Grêmio na Libertadores também preocupa. Muito, Bruno Prado. Tem alguns times que começaram muito mal essas competições. O Cruzeiro, ele fez 3-0, não foi só no primeiro, foi em 19 minutos. 19 minutos de jogo, estava 3-0 pro Cruzeiro. Começa o jogo fazendo 3 gols e toma um empate de uma equipe que mudou de cidade, assim, e ela foi para ano passado, e foi para uma cidade muito longe, assim, coisa de mais de 300 quilômetros da cidade que ele era sede para outra. Um time itinerante, quase. E é um time que não frequenta essas competições, né? O Piperno citou agora times que frequentam muito essas competições. O Aliança não é, o Aliança da Colômbia não frequenta essas competições e conseguiu buscar um empate contra o Cruzeiro, né? Atual penúltimo do campeonato colombiano. Que coisa linda. Pois é, então o Cruzeiro também é um time que dos grandes, né? O Vasco teve várias quedas, né? O Botafogo também caiu algumas vezes. O Cruzeiro, acho que é o que teve a queda assim, mais brusca, assim, mais rápida, porque o Cruzeiro, antes do rebaixamento em 2019, ele vinha bem. O Cruzeiro teve um bi brasileiro em 13 e 14, depois teve um bi de Copa do Brasil em 17 e 18, disputava a Libertadores com muita frequência. Aí ele é rebaixado assim, entra num buraco. Acho que foi a queda mais rápida que eu vi de um time e tão brusca. Foi pelo tudo ou nada que foi feito no Cruzeiro nos anos anteriores, ganhou. Mas é uma coisa, não sei se fizesse esse tipo de all-in que deram no formato que tem hoje a Copa do Brasil em questão de premiação, seria muito melhor. A premiação era muito diferente, é muito diferente uma da outra. Hoje você ganha, eu acho que ganha dobro ou quase o dobro do que ganhava o Cruzeiro na época. E era um time que até 2018, quando ganhou a última Copa do Brasil, tinha Arrascaeta, tinha Thiago Neves, tinha Dedé na zaga, o Fábio no gol. Era um time com vários jogadores importantes. Ele tem uma queda assim, absurda, fica 3 anos na Série B e nos 2 primeiros anos não chega nem perto de subir. Ele fica mais preocupado em não cair do que em subir. Flertou com a Série C em uma das temporadas. E na Série B o Cruzeiro chegou a ter Felipão de técnico, chegou a ter Luxemburgo de técnico. E aí ganha, no 3º ano ganha a Série B, mas volta para a Série A, um sufoco para permanecer, eliminado pelo Souza na Copa do Brasil e em anos anteriores caiu para o Juazeirense também. Agora, na final do Mineiro até era normal o Atlético vencer, né? Acabou ficando uma decepção porque o Cruzeiro estava na frente, tomou uma virada, mas era normal perder para o Atlético. Hoje o Atlético é um time muito melhor que o Cruzeiro. Mas é impressionante como também não consegue se acertar. Acho que o Ronaldo, quando assumiu, ele pegou uma missão muito difícil.
E uma coisa que eu acho que o Ronaldo, eu gosto, ele não vende ilusão nenhuma, assim. O Ronaldo, às vezes, ele até é bem, assim, ele é bem direto, assim, ele deixa muito claro que é uma situação dificílima, ele não vende ilusão de disputar título a curto prazo. Pelas palavras dele, dá para entender que se o Cruzeiro voltar a disputar, vai demorar bastante, porque o buraco era muito grande. Tomara que consiga recuperar, mas é bem preocupante. Vai brigar para não cair, será? Sim, a briga a princípio é essa.